Nesta aula, nós olharemos para um circuito simples contendo um gerador e um receptor. No final dela, mostrarei para vocês também como funciona quando você tem, além dos dois, um resistor no seu circuito para resolver os exercícios. É mais uma aula de elétrica da física. Vamos lá, e você deve estar percebendo que nós temos nesse circuito um gerador e um receptor. E a primeira pergunta que vem à sua cabeça, eu tenho certeza, é como identificar quem é o gerador, quem é o receptor. Você consegue nesse desenho? Pois é, fica difícil de identificar um gerador e um receptor em um desenho quando você não tem alguns itens mais importantes. Primeiro, o sentido da corrente. Se você tiver o sentido da corrente, pronto, você já consegue identificar quem é o gerador, quem é o receptor. Nesse caso, a corrente, por definição, sai do positivo e aqui ó, ela está chegando no positivo. Então, esse cara é o gerador, esse cara é o receptor. Quando nós identificamos quem é o gerador e quem é o receptor, o meu circuito passa a funcionar de uma maneira mais fácil para que eu resolva o exercício, pois a DDP nos terminais aqui do meu gerador tem que ser a mesma DDP nos terminais do meu receptor. E aí você precisa encontrar as equações para cada um deles. Vamos relembrar um pouquinho. Para um gerador, eu tenho que a tensão que sai dele vai ser o que ele pode produzir menos a resistência interna dele vezes a corrente que está passando. Já no meu receptor, isso muda um pouquinho, pois a DDP que chega nele é a mesma que saiu lá do meu gerador, no entanto, precisa ser suficiente para funcionar o que esse meu receptor vai fazer, mais as perdas internas que ele tem lá para a resistência interna dele. Então, o que nós podemos fazer aqui é igualar essas duas equações, esse fator com esse fator, já que o U nesse caso é o mesmo. Observe que eu não tenho nada entre o meu gerador e o meu receptor. Para que fique fácil de você entender um pouquinho isso daqui, nós podemos imaginar esse meu circuito aqui ó, como sendo, desse lado, uma pilha, e desse outro lado aqui, o meu receptor pode ser qualquer aparelho elétrico. Você pode pensar aí num ventilador de paz. Meu desenho não é lá aquelas coisas, mas é apenas para você entender. A energia que vai sair dessa minha pilha vai ligar esse ventilador. Parte da energia que chega é suficiente para girar as pás do ventilador e outra parte vai ser perdida para o motor desse meu ventilador. Todos os exercícios de física, essa interpretação aqui você terá de fazer, pois eles virão na forma mais crua, aquela primeira demonstração que eu fiz para vocês aqui do meu circuito, contendo um receptor e um gerador. Lembre-se que para você identificar quem é o gerador, você precisa ver o sentido da corrente. Caso você não tenha o sentido da corrente, você vai identificar de outra maneira. Vamos supor que o exercício tenha dado para você que aqui esse E tem um valor de 24 volts e esse E aqui um valor de 10 volts. Quem é o gerador? Aquele que tem maior energia. Claro, se esse E, essa força contra-eletromotriz no caso do meu receptor, precisa de 10 volts para funcionar e esse tem 24 volts, é claro que esse vai fornecer energia para que esse funcione. E assim que eu colocar as ligações do meu circuito, automaticamente isso vai acontecer. Então, são duas maneiras que você tem para identificar, ou pela corrente ou pela tensão elétrica. Se você quiser, então, igualar essas duas equações, você pode ter a equação que nós chamamos aqui da equação gerador-receptor. Eu vou colocar essa linha para diferenciar o E de um com o E do outro. O I, no caso, é o mesmo, já que a corrente aqui que passa pelo gerador e pelo receptor é a mesma. Então, nós vamos dar um jeito de isolar essa corrente. E você observará que eu terei aqui essa equaçãozinha. Mais uma vez, usando a matemática, eu chegarei nessa expressão, a famosa e conhecida equação de Poilet para o circuito gerador-receptor. Eu faço, então, uma subtração do maior E, ou do FEM, do FCEM,
o Ezão menos o Ezãoninha, e somo as resistências. Se você observar, elas estão em série, então essas resistências estarão somadas para poder calcular o I. Preste bastante atenção nisso para não se confundir nos exercícios. Nós temos agora aqui um circuito onde eu tenho um gerador, um resistor e um receptor, todos eles ligados em série. Nós temos que observar que o U que sai agora do meu gerador não é mais único e exclusivo para o meu receptor. Esse U que sai do meu gerador, ele tem que ser suficiente para suprir a necessidade do meu resistor e também do meu receptor. Logo, nós vamos chamar aqui então de U total, que é o U fornecido pelo meu gerador, o 1, que é o U recebido pelo meu resistor, e o 2, o do receptor. Na equação, então, nós vamos observar que o U total tem que ser suficiente para o U1 mais o 2. E a partir daqui, nós usaremos os conceitos físicos já estudados. Para o meu gerador, então, eu tenho a equação do gerador. Para o meu U1, que é o meu resistor, a equação do resistor. E para o meu U2, a equação do receptor, mais R' vezes I. Se você observar novamente, todos estão ligados em série. Isso significa que o I é o mesmo. Usando a matemática, vamos isolar esse I. E nós observaremos aqui, então, que essa equação ela ficará acrescida de uma resistência, que é a resistência do meu resistor. Observe, então, que a equação de Poilet para um resistor em série, paralelo, enfim, o que você precisará para resolver o circuito é pegar a força contra-eletromotriz do gerador e retirar a força contra-eletromotriz do receptor. Com isso, você terá a tensão que sobra para o meu circuito. As resistências elas estarão em série. Caso você tenha mais de uma resistência aqui, resolva primeiro essa resistência, encontrando uma resistência equivalente total. Somada a resistência do receptor e a resistência do gerador, você encontra, então, qual é o valor da resistência equivalente total para poder, então, calcular qual é o valor da corrente. Preste atenção que não é difícil. Com calma, você consegue fazer os exercícios desse assunto. Bons estudos!